Querida você, o corpo que você está usando costumava ser meu. E essa foi a primeira informação que Mifune Thomas, ou bem, a nova mente que estava no corpo de Mifune Thomas recebeu quando primeiro abriu seus olhos e se deparou com os olhos doendo e arroxeados e uma série de pessoas ensanguentadas deitadas no chão com luvas de látex roxa ao seu redor. E só pra avisar que esse vídeo é uma review de um livro, então se você é sensível pra spoilers, eu realmente recomendo que você não continue, a não ser que você realmente queira saber como é essa história. Eu não coloquei nada muito grande do que vai acontecer, nada do plot, nada que entregue muita coisa, mas eu já aviso que eu vou contar sobre a história. Então assim, se você é sensível a spoilers, já fica o aviso dado. Foi? Eu sou o Grinsauro e A Torre é um livro muito complexo. Um livro onde a gente encontra aí essa nossa primeira grande protagonista ao longo de toda a história, chamada de Mifune Thomas, onde ela encontra uma carta dentro do bolso do seu casaco. Essa carta diz que quem está agora no corpo dela não é mais ela. E essa outra pessoa que se dizia ser Mifune Thomas, né, que era essa antiga dona desse corpo, escreveu uma série de cartas para guiar essa nova Mifune Thomas pro que seria essa vida dela dentro dessa grande operação secreta que é a Shock. E não, aqui não é a Choquei, tá? É a Shock, que eu vou explicar mais pra frente quem é toda essa organização que se passa toda essa história ali na Inglaterra. Imagine assim, a Shock, ela é uma espécie de FBI, uma espécie de serviço secreto que primeiro se passa na Inglaterra e a gente tem também pessoas que fazem parte, né, dessa operação onde elas têm poderes sobrenaturais. E essa operação específica, a Shock, ela comanda exatamente quando se precisa de pessoas para lidar com casos sobrenaturais também. Então são pessoas que têm poderes sobrenaturais que enfrentam casos e investigam coisas também sobrenaturais. E agora você se imagina em um corpo que você nunca esteve antes, que você literalmente só baixou ali, onde você próprio tem poderes sobrenaturais e você vai ter que ser uma torre, que eu também vou explicar daqui a pouco, dentro de toda essa operação que é a Shock. Porra! Tudo isso? E exatamente pelo nome, né, esse Shock, ele lembra essa ideia de cheque, que é um pouco sobre a história, sobre como funciona a hierarquia dentro dessa organização, onde a gente tem, por exemplo, os peões que vão ser a linha de frente, né, onde eles vão ser a primeira parte, meio que os mais, entre aspas, inúteis, mas a parte descartável, vamos dizer assim. A gente tem, indo pelas pontas, as torres, que no grau de hierarquia não são ali os mais altos. Depois a gente tem os cavalos, depois a gente tem os bispos, depois a gente tem o rei e a rainha daquela organização. Então essa organização ela vai ser tratada exatamente como uma partida de xadrez. E aí, conforme a hierarquia, eles vão lidando com problemas mais sérios. E exatamente toda essa história da Mifune Thomas, por mais que a gente tenha tudo isso que a gente traz dentro da Shock, né, dentro dessa organização, a gente tem também todo o plot, toda a narrativa que envolve ela tentando descobrir quem foi que traiu ela, né? Quem dentro dessa organização quis apagar a memória de Mifune Thomas e colocar outra pessoa dentro ali desse corpo, né? E por que que essa pessoa fez isso? Agora, Mifune Thomas sendo inserida dentro de toda essa nova organização, é claro que essa outra Mifune Thomas, a antiga que estava no corpo, ela deixou diversas cartas, diversos documentos para que essa Mifune Thomas nova, né? Tá difícil de acompanhar aqui, mas enfim, vem comigo, vamos lá. E essa nova, então, essa pessoa nova que está no corpo, ela tem cartas dessa Mifune antiga, porque por algum motivo que a Mifune antiga não sabe muito bem explicar, na verdade ela sabe, eu não quero contar aqui, porque senão eu vou estragar o plot do livro. Mas enfim, ela de alguma forma sabia, ela tinha esse rolê de que ela iria ter a memória apagada e seria transformada em um outro corpo, né? Uma outra pessoa entraria naquele novo corpo. Então ela já deixou de antemão várias cartas explicando como funciona a Shock, como funcionava a hierarquia, quem eram as pessoas, como eram as maiores, enfim, as maiores empreitadas que elas tiveram, deixou um pouco sobre a história dessa organização, exatamente porque essa Mifune Thomas, essa entidade Mifune Thomas, vamos dizer aí, ela era muito importante nesse sentido para Shock. Então, ela era uma pessoa que ela manjava muito sobre a história, sobre as pessoas, sobre o que cada pessoa tinha capacidade de fazer, e ela também, além de tudo isso, era a contadora, né, digamos assim, ela trabalhava na tesouraria, ela trabalhava com as
contas, com os gastos, com as finanças dessa organização. Então ela tinha muitas informações que eram um tanto quanto sigilosas. Então a gente pode levar em consideração que um dos motivos dela ter sido atacada talvez possa ter sido esse, né? Como ela sempre foi uma pessoa muito certinha, né? Sempre ficava de olho ali naquelas contas, nas finanças, ela conseguia pegar caso estivesse acontecendo alguma coisa ali por trás dos panos. Depois, mais pra frente, a gente aprende que não existe só uma organização na Inglaterra, mas também existe uma organização que é bastante semelhante ali nos Estados Unidos. Então, assim, a gente vê que ao redor do mundo vão tendo outras organizações que são semelhantes. E as organizações, elas são alimentadas aí por crianças, né? Que esse é um grande clássico quando a gente fala de crianças sobrenaturais, que elas são crianças que quando descobrem que elas têm poderes sobrenaturais, essa organização vai lá e tenta fazer um acordo com os pais para que essas crianças sejam levadas e treinadas de forma separada. Um pouco como acontece em The Umbrella Academy, né? Se você conhece, as crianças nascem, aí o cara vai lá e meio que faz um acordo com os pais para ter essas crianças ali dentro da Umbrella Academy e tal, para levar essas crianças exatamente para combater crimes, né? E é mais ou menos isso que leva a choque, mas essa organização ela tem uma imensidão muito maior, ela tem um volume muito maior de pessoas, né? E até tem exatamente cargos do governo que são ocupados por essas pessoas para que você tenha um controle maior do que está acontecendo ali na Inglaterra de forma geral. Mas aqui eu realmente vou parar de falar sobre a história, porque eu imagino que passando desse ponto eu já entregaria muito do que acontece. Então esses são os pontos principais para você saber se você quer ler ou não. Se você tá nesse vídeo e você já leu A Torre, deixa aí nos comentários o que você achou desse livro, coloca seus pontos positivos, seus pontos negativos, eu tenho certeza que isso vai ajudar muita gente a também decidir se quer. E se você não leu, comenta também se você tem interesse de ler esse livro. Agora vamos falar para mim, quais foram os motivos para tanto eu ler quanto eu continuar lendo? Primeiro, que eu achei já o começo desse livro bem impactante, aquela primeira frase que eu comentei aqui no começo do vídeo, querida você, o corpo que você está usando costumava ser meu, foi algo que já de começo me trouxe muito essa questão de eu quero saber o que está acontecendo com a história, me trouxe essa curiosidade, me trouxe essa vontade de tentar também desvendar esse mistério de por que essa frase, sabe? O que realmente está acontecendo. Então aí já desde o começo do livro a gente recebe isso e é algo que a gente vai recebendo ao longo do livro. É um livro que ele sempre traz bastante do que está acontecendo de modo geral. A gente nunca fica sem informação, exatamente por esse diálogo que acontece entre a Miffany Thomas do futuro não, né, a antiga, digamos assim, a antiga dona do corpo com a nova dona do corpo através de cartas, né? A gente aprende muito sobre as pessoas envolvidas, sobre a organização de modo geral, sobre o que acontece ali dentro dos campos de treinamento das crianças. É algo muito interessante. E um outro ponto que eu acho bastante legal é que ele é um livro bastante investigativo, onde você nunca sabe necessariamente quem é o grande culpado das coisas. E ele vai te entregando isso aos poucos, vai te entregando pequenas pistas. Então é um livro bastante legal de ler quando você gosta desses livros, que eles vão deixando mais assim um blur, não deixa nada muito explícito. Obviamente depois de um ponto, né, quando a gente chegar mais pro final, essas coisas vão se resolvendo de certa forma, porém ao longo do livro é bastante interessante de ir vendo como as coisas vão se desencadeando. E agora já aproveito para dar também os meus motivos para você não ler esse livro, tá? Então são pontos que eu levantei para caso esses pontos existam e você não queira ler por conta deles, tá? E pra mim existe só um ponto nesse livro que eu não gostei, não que eu não gostei, mas que me surpreendeu de forma negativamente, é que quando eu peguei ele pra ler, tanto a sinopse quanto tudo, assim, eu realmente imaginava, eu não tinha visto ainda em lugar nenhum que era uma série de livros. E aí eu terminei o livro e literalmente tinha um gancho pra qualquer outra coisa, pra uma continuação de uma história. E aí eu fui pesquisar e eu descobri que, na verdade, esse é o primeiro livro de uma saga de livros, e eu tentando fugir de ler mais sagas de livros, acabei começando mais uma saga de livros. E esse é o dia médio de um leitor de fantasia, né? Então você começa a ler um livro lá e quando você vai ver tem outros 15 pra você ler. Esse, no caso, eu vi que são só 3, mas ainda assim, 3 é um número bastante grande. Eu não sei se eu vou continuar a saga, talvez não sei se eu vou continuar tão já, porém isso realmente me deixou um pouco desmotivado, assim, pra continuar lendo, porque eu só queria ler um livro de começo, meio e fim e acabei sendo surpreendido aí com uma série. Mas enfim, é só comentando aqui,
eu acho que esse livro não tem grandes pontos negativos, pelo menos que eu achei tão ruim, sabe? Eu achei que tudo que ele propõe, ele acaba entregando, assim. Eu acho que uma coisa ou outra ainda falta explicação, porém, depois que eu vi que é uma saga, eu tirei isso, esse peso um pouco de faltar explicação, porque, né, aí você tem mais um monte de livro pra explicar, e aí eu realmente acho que nesses livros vão ser explicados. Não vi nada muito a fundo da continuação dessa saga, porém, e deixo aqui também, se você já leu a continuação, deixa aí nos comentários o que você acha, se vale a pena ou não, porque eu realmente não sei ainda se eu vou ou não continuar lendo esse livro. Então acho que é isso que eu tinha pra falar hoje aqui pra vocês. Se você é um grande fã de investigação e de coisas sobrenaturais, eu realmente recomendo esse livro pra você. É um livro relativamente rápido, ok, tem uma saga, então talvez não seja tão rápido assim, mas é um livro interessante caso você esteja querendo uma leitura que ela não seja tão mainstream, um pouco mais diferentona, né? Eu nunca vi ninguém recomendando esse livro, então eu realmente deixo aí a minha recomendação pra ele. Foi um livro que eu me diverti, foi um livro interessante, um livro muito legal, que me manteve aí entretido durante um bom tempo. E acho que é isso que eu tinha pra falar pra vocês. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar um like aí pra fortalecer o canal, e também deixa um comentário qualquer se você acha que não consegue compartilhar com nada do que eu comentei, né? Só veio assistir o vídeo por assistir. Eu realmente agradeço você ter ficado até aqui. E é isso. Um abraço e até a próxima.